proceder então aqui à realização do exercício 17 da ficha sobre funções exponenciais, começando aqui por um problema da vida real. O exercício 17. O que é que diz? Diz então o seguinte: a massa medida em miligramas de um elemento radioativo A desintegra segundo a lei A de T igual a é elevado a menos bt, onde T é o tempo em anos. Sem recorrer à calculadora, a não ser para eventuais cálculos numéricos, resolva os três itens seguintes. Bom, nos problemas de vida real, devemos começar sempre por perceber quais são as variáveis em relação na função que está aqui a ser apresentada. Temos então duas variáveis. A variável t, que representa o tempo, e a variável a de t, que representa a massa da substância radioativa. Isso é a primeira coisa. Que variáveis estão em relação? Em seguida, quais as unidades de medida para cada uma das variáveis? A variável tempo está em anos e a massa está em miligramas. É muito importante perceber quais as unidades de medida, pois nas perguntas que vêm aqui, muitas vezes é feita uma pergunta para uma certa variável, mas dão-nos informação da outra variável numa unidade de medida diferente. Por exemplo, podem-nos dizer daqui a 6 meses qual é a massa do elemento radioativo. E a tendência do aluno é substituir aqui o t por 6, quando na verdade devíamos ter substituído o t por 0.5, pois 0.5 anos correspondem a 6 meses. Mais, terceiro, se uma das variáveis em relação é o tempo, o que é o caso neste problema, devemos perceber o que é o t igual a 0. Portanto, no contexto do problema, o que é o t igual a 0? Neste caso, o t igual a 0 é um instante inicial, ou seja, é um momento em que se coloca a amostra do elemento radioativo em repouso e depois a partir daí ela vai se desintegrar com o passar do tempo. Então vamos lá ver 17.1. Num certo instante foi colocada em repouso uma amostra deste elemento radioativo com uma massa de 7 mg e verificou-se que passados 5 anos a massa dessa amostra era de 3.31 mg. Mostra que A igual a 7 e determina o valor de B. Apresenta o valor de B arredondado às centésimas. Portanto, o que se pretende aqui é de facto, portanto, fazer aqui de descobrir o valor do A e do B. Ora, num problema matemático, sempre que se pretende o valor de uma incógnita, precisamos de uma equação. Se tivermos duas incógnitas, precisamos então de duas equações. Portanto, tem que haver aqui no enunciado do exercício duas informações para podermos determinar o valor do A e do B. E de facto temos. Uma das informações é clara, que diz que passados 5 anos a massa da amostra é de 3.31. Portanto, 5 anos depois, temos aqui esta informação, a massa da amostra era de 3.31 mg. E temos uma outra informação, que passa aqui um pouco despercebida, que é no instante inicial, portanto, num certo instante, como diz aqui, no instante inicial, foi colocada em repouso uma amostra deste elemento radioativo com uma massa de 7 mg. Ora, então temos aqui as nossas duas informações. Portanto, sabemos então que o A de 0, portanto, no instante inicial, a massa era de 7 mg e, para além disso, o A de 5, portanto 5 anos depois, o A de 5 é igual a 3.31 mg. Portanto, a massa no início é de 7 mg e a massa 5 anos depois é 3.31 mg. Precisamos agora de resolver este sistema. E ao resolvermos este sistema, certamente vamos descobrir o valor do A e do B. Ora, então ficamos com A vezes E elevado a menos B vezes 0 igual a 7. Claro que estou a recorrer à expressão que define a função. E depois A vezes E elevado a menos B vezes 5 igual a 3.31. B vezes 0 é 0, portanto ficamos com A vezes E elevado a 0 igual a 7. E aqui com A vezes E elevado a menos 5B igual a 3.31. Naturalmente, o E elevado a 0 é 1, portanto ficamos com A vezes 1 igual a 7. E portanto, da equação de cima,
retiramos o valor do A. Como o A é 7, podemos ir aqui à equação de baixo, substituir o A por 7. Fica então 7 vezes E elevado a menos 5B igual a 3,31. E, portanto, agora resolvendo a equação, que só tem apenas uma incógnita, temos apenas aqui uma exponencial nesta equação, é muito simples. Isolamos a função exponencial. 7 está a multiplicar, passa para o segundo membro a dividir. E, portanto, o menos 5b vai ser igual ao ln de 3,31 sobre 7. E, portanto, aqui o b será igual ao ln do 3,31 sobre 7 sobre menos 5. Portanto, recorrendo à calculadora, percebemos que o b, arredondado às centésimas, é 0,15. Okay? Reparem que durante o processo de resolução nunca fui à máquina fazer qualquer cálculo, isto porque não, no exercício não faz referência a cálculos intermédios. Se dissesse para determinar o valor de B arredondado às centésimas e nos cálculos intermédios que venha a proceder conserve no mínimo 3 casas decimais, por exemplo, eu poderia ter feito aqui o 3,31 a dividir por 7, arredondar com 3 casas decimais, poderia ter feito aqui o ln de 3,31 sobre 7 e arredondar com 3 casas decimais. Como não faz referência no exercício sobre os cálculos intermédios, significa que não os posso realizar, a não ser que sejam cálculos intermédios, onde o valor seja exato, o resultado dessa operação seja exata. Se não, tenho que apresentar o valor exatamente como está. E no final, sim, apresentar o valor arredondado como é pedido. Portanto, o 17.1 está resolvido. Vou só aqui apagar para ganhar algum espaço. De qualquer forma, se for preciso, é só voltar a rever o vídeo. Se for preciso ver novamente a resolução. Portanto, o 17.2 diz o seguinte: considere que B é igual a 0.15. Mostre que A de T mais 1 sobre A de T é constante. Interprete o resultado no contexto do problema. Apresenta o resultado na forma de dízima arredondado às centésimas. Portanto, o que é que nós pretendemos aqui? Pretendemos mostrar que a razão entre o A de T mais 1 e o A de T é constante. O que é que isso significa? Significa mostrar que esta expressão não depende de uma variável. Por exemplo, se ao simplificarmos esta expressão eu tivesse obtido algo do género 2t mais 1, claro que aí estaria a provar que esta expressão não era constante, é variável, porque o t é uma das variáveis do problema. Aliás, as variáveis aqui em relação são o t e o a de t. Claro que, se porventura, ao fazer aquela simplificação da expressão, e eu obtivesse, por exemplo, não 2t mais 1, mas, por exemplo, 2a, isto sim, já é constante. Porquê? Mas eu tenho aqui uma letra. Sim, mas o a não é variável. O a é uma constante. As variáveis são o tempo e a massa. Portanto, o que se pretende então é provar que a razão entre o a de t mais 1 e o a de t não é variável, é constante. Portanto, simplificando a expressão, não vou ter uma expressão que dependa de t ou de a de t. Então, vamos lá proceder a essa demonstração. Ora, o a de t mais 1 sobre a de t vai ser igual. O a de t mais 1, como é que se obtém? É ir aqui à expressão que representa a função a de t e substituir o t por t mais 1. Ficamos então com a vezes e elevado a menos b e, portanto, vamos substituir ali o t, este t que aqui está, por t mais 1. Cuidado que tenho que colocar parênteses para que o meu menos b multiplique pelo meu objeto todo, que neste caso é o t mais 1. Multiplique por esse objeto. O a de t é o a vezes e elevado a menos bt. Posso já cortar aqui o a, uma vez que está a multiplicar por tudo o que está no numerador e denominador. Agora posso aqui aplicar a propriedade distributiva para simplificar, menos bt, menos b. Aliás, eu estou a usar o b e posso usar
o valor do B, que é 0.15. Portanto, menos 0.15t, o que vai ser igual. Ora, se repararmos, o que é que nós temos aqui? Temos uma divisão. Eu vou só escrever aqui a expressão substituindo o B por 0.15. Portanto, nós o que temos aqui é uma divisão entre duas potências. Ambas as potências têm exatamente a mesma base, que neste caso é a base E. Ora, se ambas as potências têm a mesma base E, então há regra para dividir potências com a mesma base, que é dá-se a mesma base e subtraem-se os expoentes. Portanto, vou subtrair o menos 0,15t menos 0,15. Portanto, vou subtrair este expoente a este expoente aqui. Portanto, ficamos com menos 0,15t. Ok? Portanto, vamos ficar então com E elevado a menos 0,15t menos 0,15 e mais 0,15t. Portanto, estes cortam. Ficamos com E elevado a menos 0,15. Portanto, de facto, provamos que a razão entre o AT mais 1 e o AT é uma constante, não é variável, e pretendem o valor aproximado dessa constante, como diz aqui, arredondado às centésimas, o que vai dar 0,86. Ok? Bom, a questão é, e o que é que significa este valor? Que significado ele tem no contexto do meu problema? Ora, portanto, nós provamos que, acabamos de provar, que o A de t mais 1 sobre o A de t é aproximadamente 0,86. Vamos lá ver. Vamos supor que eu tenho aqui uma escala temporal. O que é que se fez, segundo o que está aqui? Bom, num certo instante t, que nós não sabemos precisar, foi medida a massa da amostra. Portanto, este A de t representa a massa da amostra, num certo instante t. E depois foi medida novamente a massa da amostra, não no instante t, mas no instante t mais 1. Isto é, um ano depois, entre os dois passou um ano. Um ano depois foi então medida a massa da amostra. E que conclusão é que nós tiramos? É que a razão entre a massa da amostra um ano depois do certo instante t e a massa da amostra nesse instante t dá 0,86. Por exemplo, se eu tivesse obtido isto, que a razão entre o AT mais 1 e o AT igual a 1, o que é que significa isto? Significava que para que isto acontecesse, a massa da amostra no instante t e a massa da amostra um ano depois tinha sido exatamente a mesma. Se porventura nesse instante t a massa fosse de 10 mg, certamente que um ano depois tinha que ser também 10 mg para que a razão desse 1. Ou seja, significa que não tinha havido qualquer alteração. Nem tinha havido um ganho de massa, nem tinha havido uma perda da massa. Tinha-se mantido exatamente inalterada. Ora, este 1 é a nossa referência. Representa os 100%. Digamos que durante aquele ano 100% da massa manteve-se inalterada. Nem houve um acréscimo, nem houve diminuição. E esta vai ser sempre a minha referência. Por exemplo, se eu tivesse obtido que a razão entre o AT mais 1 e o AT, imaginem que era 1,2, aí neste caso, como temos um valor superior a 1, significava que tinha havido um aumento. Mas um aumento de quanto? Um aumento exatamente de 20%. Porquê 20%? Porque o 1 significa ficar constante, não haver qualquer tipo de alteração. O que vai acima de 1 significa um acréscimo. O que for abaixo de 1, uma diminuição. Mas quanto é que eu estou acima de 1? Exatamente 0,2, o que corresponde a 20%. Significava então que durante um ano a massa da substância tinha aumentado 20%.
O mesmo acontece se, porventura, a razão entre as massas fosse, por exemplo, 0,80, não é? O que é que isto significava? Bom, neste caso já não tinha havido um aumento, porque a razão entre ambas já não dá um valor superior a 1, já dá um valor inferior a 1. Então tinha havido aqui uma diminuição de 20%. Porquê uma diminuição de 20%? Porque o que falta para chegar aos 100%, aqui destes 80%, o que falta para chegar aos 100% é exatamente 20%. Relativamente aos 100%, que é sempre a minha referência, houve um decréscimo de 20%. Okay? Ora, posto estas observações aqui, então significa que, como a razão entre ambos deu 0,86, significa então que em cada ano que passa, portanto, em cada ano que passa, a massa da substância radioativa diminui 14%. Ok? 14% porque é o que falta para chegar aos 100%. 100% é não haver qualquer tipo de alteração. Aqui estamos abaixo dos 6%, 14%, então significa que houve uma redução de 14% durante aquele ano. Ok? Pronto, relativamente agora ao exercício 17.2.2. Vou só aqui apagar o que foi feito. Ora, relativamente ao 17.2.2, diz o seguinte: uma amostra de um outro elemento radioativo B foi colocada em repouso ao mesmo tempo que a amostra de elemento radioativo A. A massa desta amostra de elemento radioativo B é dada por Bt igual a 3E elevado a menos 0,3T, onde T é o tempo medido em anos. Ao fim de quanto tempo é que a diferença entre a massa da amostra de elemento A e a massa da amostra de elemento B é de 2 mg? Apresenta o resultado em anos e meses, com meses arredondados às unidades. Portanto, o que é que se pretende? O que é que eles querem? Querem o tempo. Ao fim de quanto tempo? Portanto, ao fim de quanto tempo é que a diferença entre a massa da amostra do elemento A e a massa da amostra do elemento B é de 2 mg? Sim, eles querem o tempo, preciso de uma condição, de uma equação para descobrir esse tempo, o valor dessa variável. Que condição é que eu tenho? Diz aqui que a diferença entre a massa da amostra do elemento A e a massa da amostra do elemento B é de 2 mg. Ora, se eu traduzir esta informação para a linguagem matemática, no fundo o que fica aqui é que a diferença entre a massa da amostra do elemento A e a massa da amostra do elemento B é exatamente 2 mg. Ficamos aqui com esta equação. Atenção que há alunos que me perguntam: pois, mas eu faço a diferença entre A e B ou a diferença entre B e A? Isto é, A menos B ou B menos A? É exatamente como está aqui escrito. É a diferença entre a massa do elemento A e a massa do elemento B. Tem que ser nesta ordem. Primeiro A, depois B. Bom, temos então que resolver esta equação. Aqui neste exercício vamos admitir, apesar de não dizer, mas é um erro que ele tem, vamos admitir que o A é igual a 7. É o valor que obtivemos aqui no 17.1. Então ficamos com 7 é elevado, o B é 0.15, já tínhamos ali, menos 0.15t é igual não, menos a massa do elemento B, que é o 3E elevado a menos 0.3t igual a 2. Domínio desta equação, logicamente, é o R mais 0. Por lógica, por contexto do problema, o tempo é maior ou igual a 0. Portanto, o domínio é o intervalo que vai de 0 a mais infinito. Então, vamos lá resolver a equação. Ora, quando eu olho para esta equação, repare que temos duas funções exponenciais na equação. Não é possível equilibrar a equação, isto é, escrever
ambos os membros numa única exponencial da mesma base. Isto porque, para conseguir isso, era necessário subtrair aqui estas potências e não há regra para somar ou subtrair potências. Significa que vou ter que optar por outro caminho. Tentar ver uma única função exponencial, a qual depois vou substituir por y. Portanto, vou fazer aqui uma mudança de variável. Ora, quando eu olho para as duas exponenciais envolvidas aqui na equação, e temos aqui a exponencial de base E, que é o e elevado a menos 0,15t, e temos aqui a exponencial de base E também, E elevado a menos 0,3t. Atenção que o 7 e o 3 não fazem parte das bases exponenciais. As exponenciais são só isto aqui e isto aqui. Ok. Elas têm as duas exatamente a mesma base, os expoentes é que são diferentes. Quando eu reparo nos expoentes, repara aqui numa curiosidade, é que há uma relação efetivamente entre eles. E este expoente aqui é o dobro daquele expoente que está ali. Ou seja, o menos 0.3t, talvez seja melhor usar uma cor diferente. Eu vou aqui modificar a cor. Portanto, o menos 0.3t, se repararmos, no fundo é o dobro do menos 0.15t. Okay? Então, exatamente como este expoente é o dobro daquele, eu vou mexer exatamente neste expoente, vou modificar aquela expressão, substituindo no fundo aquele menos 0,3t por aquilo que ali está, por 2 vezes menos 0,15t. Mas já vou escrever de uma forma que me dará muito jeito. Portanto, vou escrever desta forma, no fundo na forma de uma potência de potência. Isto que está aqui é exatamente aquilo que está ali, ou seja, porque aqui temos uma potência de potência, o que eu faria aqui, para simplificar esta potência de potência, era multiplicar os expoentes, o que daria exatamente o menos 0,3t. Ok? Portanto, o que se deve fazer nestes casos é tentar encontrar uma relação entre os expoentes de forma a tentar ver como é que eu conseguirei colocar as duas exponenciais exatamente com o mesmo expoente. E isso é possível porque há de facto aqui uma relação. Este aqui é o dobro desta. Logo, esse que é o dobro de, é esse que tem que ser mexido. E portanto escreve-se o menos 0,3t com menos 0,15t ao quadrado. Ok? Então ficamos aqui com esta equação. Já temos uma única função exponencial. Vamos chamar y igual a e elevado a menos 0.15t. Fazemos a mudança de variável. 7y menos 3y ao quadrado igual a 2. Fica então 3y ao quadrado menos 7y menos 2 mais 2 igual a 0. Resolvendo aqui a equação do segundo grau, não é? Aplicando a fórmula resolvente, vai dar y igual a 1/3 ou y igual a 2. Ok? Ficamos então com estes valores. Portanto, continuando, desfazendo novamente a mudança de variável, ficamos com e elevado a menos 0,15t igual a 1/3 ou e elevado a menos 0.15t igual a 2, em que o t pertence a d. Portanto, menos 0.15t igual ao ln de 1/3 ou menos 0.15t igual ao ln de 2. E, portanto, t vai ser igual ao ln de 1/3 sobre menos 0.15 ou t igual ao ln de 2 sobre menos 0.15. Bom, falta-nos ver agora quanto é que vale o ln de 1/3 dividido por menos 0.15. Portanto, dá 7. Tenho que fazer aqui um arranjo. Portanto, ficamos com t aproximadamente igual a 7.32 ou t igual, portanto, o ln de 2 ficará então menos 4.62 aqui, menos 4.62. Esta solução não faz parte, uma vez que o domínio
é de 0 a mais infinito. Temos aqui então 7,32 anos. Claro que, como pedem a resposta em anos e meses, vou ter que passar esta parte decimal dos anos a meses. Isto é, eu tenho aqui 7,32 anos, 7 anos e alguns meses. Através de uma regra 3 simples. Aliás, sempre que eu quero mudar a unidade de medida, posso fazê-lo desta forma. Um ano corresponde a 12 meses. 0,32 anos, porque eu só estou interessado em passar a meses a parte decimal dos anos. Já sei que são 7 anos mais alguns meses, e falta-me saber quantos meses é que são então. Corresponde a x. Então ficamos com x igual a 0,32 vezes 12, o que, arredondado às unidades, tal como se pretende, dá 4. Então a resposta são 7 anos e 4 meses. Ok? E temos então o exercício 17 resolvido. Há alguma questão? Depois nas aulas podemos falar em pormenor sobre algum aspecto que tenham tido mais dúvida. Bom?